Os Estados Unidos da América estão produzindo mais petróleo do que nunca. Na verdade, os Estados Unidos da América estão bombeando mais petróleo do que qualquer país já fez na história do mundo. Vamos perfurar, baby, perfurar. Os Estados Unidos da América estão enviando quase 1/3 de seu petróleo apenas para trocá-lo por petróleo de algum outro lugar. Esta é a história da selvagem revolução do petróleo na América e porque ela ainda não dará aos Estados Unidos da América independência energética. Este é o gráfico dos maiores produtores de petróleo do mundo. E para surpresa de muitos, os Estados Unidos estão bem no topo. Só em 2022, os Estados Unidos da América produziram cerca de 21 milhões de barris de petróleo diariamente. Isso é quase o dobro do que a Rússia ou a Arábia Saudita produzem individualmente, e até mesmo um pouco mais do que os Estados Unidos da América consomem cada dia. Por décadas, fomos levados a acreditar que os Estados Unidos da América dependem do petróleo estrangeiro. E, estranhamente, isso ainda é meio verdade. Atualmente, os Estados Unidos da América são o segundo maior importador de petróleo bruto do mundo, atrás da China, comprando de aproximadamente 15 países, incluindo Canadá, México, Guiana e Arábia Saudita. As importações, principalmente da Arábia Saudita, podem estar em risco devido à possibilidade do Irã fechar o Estreito de Hormuz em retaliação aos ataques B-2 dos Estados Unidos da América. Sei que vocês dirão que os Estados Unidos da América importam apenas 7% do petróleo total da Arábia Saudita. Não precisam se preocupar com o Estreito de Hormuz? Bem, é aqui que tenho uma surpresa para vocês. Os Estados Unidos da América exportam cerca de 4 milhões de barris de petróleo diariamente e importam 6 milhões e meio de barris por dia de outros países. Então, mesmo que um número menor de petroleiros seja retirado do mercado no Estreito de Hormuz, o preço do petróleo subirá em todo o mundo. Isso pode ser bom para os produtores dos Estados Unidos da América, mas definitivamente não é para os consumidores. Então surge a questão: por quê? Por que os Estados Unidos da América exportariam petróleo que já possuem apenas para importar mais de outro lugar? Faremos isso ter sentido. A razão principal virá na segunda parte do vídeo. Mas antes, para entender totalmente, exploraremos o paradoxo do ecossistema de petróleo americano. Como sempre, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Tudo bem, vamos começar. Começando com o fato de que a produção diária de petróleo da América é maior do que a dos principais países produtores de petróleo. Você provavelmente sabe, como Arábia Saudita, Irã ou Rússia. Mas os Estados Unidos da América só ocupam o 11º lugar quando se trata do tamanho real das reservas de petróleo. Segundo dados atuais, os Estados Unidos da América têm cerca de 36,5 bilhões de barris de reservas provadas de petróleo. Agora, eu sei que bilhões parecem muito, mas, para comparação, o país líder em termos de reservas de petróleo, a Venezuela, tem cerca de 328 bilhões de barris de petróleo. Arábia Saudita, Canadá e Irã têm reservas de petróleo muito maiores que os Estados Unidos da América. Como os Estados Unidos da América conseguem produzir tanto petróleo, apesar de suas reservas relativamente modestas? Bem, tudo se resume à abordagem única da América para a produção de petróleo e políticas estratégicas sobre como e quando explorar seus recursos. Veja, países como a Arábia Saudita e o Catar não estão interessados em bombear o máximo de petróleo que podem todos os dias. Em vez disso, eles são estratégicos, controlando cuidadosamente sua produção para evitar inundar o mercado com petróleo em excesso, o que faria os preços globais despencarem. Afinal, suas economias dependem muito da venda de petróleo. Portanto, manter os preços estáveis e altos é muito importante para eles. Não consigo explicar isso melhor em palavras, então usarei minha coisa favorita no mundo: gráficos. O gráfico mostra o produto interno bruto da Arábia Saudita e os preços do petróleo bruto. O gráfico mostra o produto interno bruto da Arábia Saudita e os preços mundiais do petróleo. Note como estão intimamente ligados. Quando os preços do petróleo sobem, a economia saudita prospera. Quando os preços caem, a economia sofre. Isso cria uma enorme vulnerabilidade. Países como a Arábia Saudita dependem muito da receita do petróleo, mas não controlam totalmente os preços globais, pois o mercado é imenso, com inúmeros compradores e vendedores.
Por exemplo, se um país como o Irã de repente injeta petróleo extra no mercado para financiar uma guerra ou resolver uma crise econômica, o aumento da oferta faz os preços caírem drasticamente. Essa queda de preço prejudica diretamente outros países dependentes de petróleo, como a Arábia Saudita, mesmo que eles não estejam relacionados ao fornecimento extra. Foi por essa razão que, nos anos 90, a Arábia Saudita adotou uma estratégia surpreendente para todos. Uma forma de gerenciar a produção diária de petróleo, estabilizando preços e protegendo a economia. Falaremos mais sobre isso depois, mas lembre-se que países exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita, devem controlar cuidadosamente sua produção diária para manter preços estáveis. Os Estados Unidos da América, por outro lado, preferem manter os preços do petróleo o mais baixo possível, não se importando muito em mantê-los altos. Isso porque também somos dependentes do petróleo, mas no sentido oposto da Arábia Saudita. Nós adoramos usar petróleo, e isso significa que somos compradores, então queremos que os preços sejam baixos. É por isso que a América explora agressivamente suas reservas petrolíferas, maximizando a produção. Quanto mais petróleo disponível, menor o preço. Esta abordagem, juntamente com avanços tecnológicos na extração de petróleo, permitiu que os Estados Unidos da América se tornassem o maior produtor de petróleo do mundo, mesmo com reservas menores do que outras nações ricas em petróleo. No início do século XX, os Estados Unidos da América e o mundo não eram tão dependentes do petróleo, porque fontes de energia como o carvão ainda dominavam o cotidiano. O petróleo era abundante, mas não havia muita urgência para usá-lo. Porém, conforme a Primeira Guerra Mundial se aproximava, as coisas começaram a mudar velozmente. O petróleo possuía benefícios únicos que o carvão não conseguia igualar. Ao contrário do carvão, o petróleo era fácil de transportar, armazenar e podia alimentar navios, fábricas, veículos terrestres e aviões. Em suma, o petróleo estava se tornando uma nova arma estratégica, um recurso militar essencial que os países perceberam ser necessário. Essa nova realidade ficou evidente para a Marinha dos Estados Unidos da América rapidamente. Eles perceberam que seus navios seriam mais rápidos, eficientes e estrategicamente poderosos se movidos a óleo em vez de carvão. Para manter essa vantagem, a Marinha começou a garantir acesso constante ao petróleo estrangeiro, especialmente do México ou Caribe, que possuíam grandes reservas e estavam próximos o suficiente para abastecer a América eficientemente. Contudo, durante a Primeira Guerra Mundial, os submarinos alemães, conhecidos como U-Boats, começaram a atacar e afundar navios petroleiros no Atlântico. A dependência dos Estados Unidos da América do petróleo estrangeiro virou uma grande vulnerabilidade, forçando o governo a tomar medidas emergenciais para aumentar a produção doméstica de petróleo. O governo investiu enormes quantidades de dinheiro, mão de obra e pesquisa científica na descoberta e extração de petróleo em casa. Isso levou à criação do Bureau de Minas dos Estados Unidos da América em 1910, uma agência dedicada a encontrar novas maneiras de extrair petróleo, refiná-lo eficientemente e transportá-lo com segurança por longas distâncias, especialmente durante a guerra. Devido a esses avanços, Texas, Oklahoma e Califórnia se tornaram grandes centros de produção de petróleo, elevando rapidamente os Estados Unidos da América à posição de maior produtor mundial do recurso. Em 1914, a América era responsável por impressionantes 70% da produção mundial de petróleo. Durante a Primeira Guerra Mundial, a produção de petróleo dos Estados Unidos da América aumentou cerca de 50%, ultrapassando 500 milhões de barris anuais ao final do conflito. Essa notável expansão ajudou a suprir não só os esforços militares dos Estados Unidos da América, mas também seus aliados, que necessitavam urgentemente de fontes confiáveis de petróleo. Simultaneamente, potências europeias como Grã-Bretanha, França e Holanda também notaram que o petróleo se tornava a fonte de energia do futuro. Esses países criaram grandes empresas internacionais de petróleo, como a Shell e a British Petroleum, para garantir e desenvolver reservas de petróleo no mundo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, algo estava sendo desenvolvido que aumentaria drasticamente a demanda do país por petróleo. Em 7 de julho de 1919, um comboio militar dos Estados Unidos da América percorreu o trajeto de Washington, Distrito de Colômbia, a São Francisco. Entre os envolvidos estava o jovem oficial do exército Dwight D. Eisenhower, que posteriormente se tornaria presidente.
A missão deles era inspecionar de perto o sistema rodoviário e a infraestrutura de transporte da América, dirigindo através do país. O que eles viram foi completamente inesperado e perturbador. As estradas eram principalmente de terra, cheias de buracos, terreno irregular e ficavam lamacentas após a chuva. As condições eram tão ruins que, às vezes, o comboio conseguia uma velocidade média de apenas 5 milhas por hora, tornando a viagem pelo país incrivelmente lenta e frustrante. Essa experiência teve um impacto profundo em Eisenhower. Ele entendeu rapidamente que boas estradas não eram apenas uma questão de conveniência, eram uma questão crucial de segurança nacional. Décadas depois, quando Eisenhower se tornou presidente nos anos 1950, ele se lembrou da viagem e tomou uma atitude a respeito. Em 1956, ele assinou o Federal Aid Highway Act, criando o Sistema de Rodovias Interestaduais, uma moderna rede nacional de estradas de alta qualidade que conecta grandes cidades, vilas e instalações militares nos Estados Unidos da América. Uma decisão que transformaria dramaticamente a vida americana. As rodovias facilitaram o transporte de mercadorias, estimularam o comércio entre os estados e levaram milhões de americanos a comprar e dirigir carros com mais frequência. Porém, mesmo nos anos prósperos de meados do século XX, alguns formuladores de políticas em Washington previram um problema. Eles temiam que os campos de petróleo dos Estados Unidos da América não conseguissem suprir a demanda crescente. Felizmente, na mesma época, o petróleo estrangeiro, especialmente do Oriente Médio, surgiu como uma alternativa atraente por ser abundante e mais barato. O Oriente Médio descobrira que possuía vastas reservas de petróleo. A Arábia Saudita rapidamente aumentou a produção e tornou-se um grande player no mercado global de petróleo. A região possuía enormes reservas e podia extrair e refinar petróleo a custos significativamente mais baixos. Investimentos estratégicos e uma localização geográfica privilegiada fortaleceram a vantagem competitiva da Arábia Saudita. Mas simplesmente ter petróleo barato e abundante não era suficiente. Eles também necessitavam de um vasto mercado. A industrialização global, sobretudo nos Estados Unidos da América, ofereceu precisamente isso. A demanda por petróleo disparou com a multiplicação das fábricas e a chegada de milhões de carros nas estradas americanas. Os países do Oriente Médio estavam em posição ideal para suprir a crescente demanda mundial por petróleo. Formuladores de políticas dos Estados Unidos da América consideraram importar mais petróleo para conservar as reservas americanas, mas acabaram rejeitando a ideia de depender fortemente do petróleo estrangeiro. Em 1957, um comitê governamental alertou que o aumento das importações desencorajaria a perfuração doméstica, enfraquecendo a segurança nacional. Se o fornecimento estrangeiro fosse interrompido, os Estados Unidos da América ficariam vulneráveis, o que se confirmou nos anos 70, mas em 1959, o presidente Eisenhower impôs cotas de importação, limitando estritamente o petróleo estrangeiro para proteger os produtores domésticos. O objetivo era assegurar que os Estados Unidos da América sempre possuíssem uma indústria petrolífera robusta e ampla capacidade para emergências. A América permaneceu em grande parte autossuficiente até o início dos anos 60. Mas, no final dos anos 60, os campos de petróleo dos Estados Unidos da América, sobretudo no Texas, começaram a atingir seu ápice. Em 1970, a produção doméstica de petróleo atingiu um recorde de cerca de 9 milhões e 600 mil barris por dia. Após este ponto, a produção começou a diminuir. Mas a demanda continuou atingindo novos recordes. Os carros consumiam mais gasolina e a economia continuava crescendo. Logo, importar petróleo se tornou necessário apenas para manter tudo funcionando. Em 1973, o presidente Nixon suspendeu as cotas de importação de Eisenhower devido à escassez de combustível, quando as importações de petróleo dos Estados Unidos da América chegaram a cerca de 30% do consumo total. A partir desse momento, os Estados Unidos da América se tornaram altamente dependentes do petróleo estrangeiro, deixando muitos formuladores de políticas desconfortáveis com a situação. Logo, ficou evidente o quão arriscada poderia ser a dependência americana pelo petróleo estrangeiro. Em outubro de 1973, a Guerra do Yom Kippur eclodiu no Oriente Médio. Quando os Estados Unidos da América ajudaram militarmente Israel, os exportadores de petróleo árabes retaliaram. Eles impuseram um embargo às remessas de petróleo para a América, interrompendo abruptamente os suprimentos. O fluxo de petróleo bruto do Oriente Médio para os portos dos Estados Unidos da América caiu drasticamente da noite para o dia. Isso provocou um pânico generalizado.
Os preços mundiais do petróleo dispararam, dobrando e quadruplicando em poucos meses. Em toda a América, motoristas enfrentaram longas filas e falta de combustível nos postos de gasolina. A gasolina, de repente, se tornou escassa e teve que ser racionada. No momento, medidas drásticas tiveram que ser tomadas. Uma grande medida foi a criação da Reserva Estratégica de Petróleo em 1975. Neste programa, centenas de milhões de barris de petróleo seriam armazenados em enormes cavernas subterrâneas de sal. Este estoque estratégico fornecia à América um suprimento emergencial de petróleo, pronto para liberação quando necessário. Hoje, é o maior suprimento de petróleo de emergência conhecido publicamente no mundo, armazenado em enormes tanques subterrâneos na Louisiana e no Texas, com capacidade para até 714 milhões de barris. Desde o início do conflito Israel-Irã, os preços do petróleo bruto subiram 10%. E com o fechamento do Estreito de Hormuz, os preços do petróleo bruto provavelmente vão disparar e uma guerra total. O governo dos Estados Unidos da América criou reservas estratégicas de petróleo e buscou reduzir a demanda geral pelo produto. Por exemplo, introduziu um limite de velocidade nacional de 55 mph em rodovias para conservar combustível. O governo também criou os primeiros padrões federais de economia de combustível, exigindo que os novos veículos utilizassem gasolina de forma mais eficiente. Em 1974, a América e outros países importadores de petróleo formaram a Agência Internacional de Energia, visando uma melhor cooperação na gestão de suprimentos globais de petróleo e crises. Um mês após a paralisação das exportações de petróleo árabe, os Estados Unidos da América aprovaram a construção do sistema de oleoduto Trans-Alasca. Finalizado em 1977, este oleoduto elevou consideravelmente a produção nacional de petróleo, levando o petróleo bruto do North Slope do Alasca para portos do sul. Ao mesmo tempo, o governo incentivou a exploração e perfuração de petróleo, tanto offshore quanto onshore, em vários estados. Apesar das medidas, a dependência da América pelo petróleo estrangeiro seguiu crescendo nos anos 70. Em 1979, uma revolução eclodiu no Irã, um grande produtor global de petróleo na época, gerando outra crise. O colapso do governo iraniano removeu milhões de barris de petróleo dos mercados globais. As exportações do Irã despencaram repentinamente, causando pânico e duplicação dos preços do petróleo em poucos meses. O impacto também atingiu fortemente os Estados Unidos da América. Assim como na crise do gás de 1973, os postos lutavam para manter combustível suficiente, levando a filas intermináveis e racionamento. Experimentar dois choques em uma única década revelou claramente a vulnerabilidade do país. Enquanto os Estados Unidos da América dependiam muito do petróleo estrangeiro, eventos distantes, como revoluções, guerras ou turbulências políticas, podiam afetar imediatamente a vida diária no país, aumentando os preços do gás e desestabilizando toda a economia. Após os choques repetidos, os Estados Unidos da América perceberam que precisavam reduzir sua dependência do petróleo estrangeiro ou arriscariam turbulência econômica sempre que conflitos eclodissem no exterior. Cortar completamente a dependência do petróleo estrangeiro era irrealista, levaria décadas. Como será explicado, a única alternativa viável era administrar e limitar conflitos externos. Por isso, em janeiro de 1980, o presidente Jimmy Carter alterou definitivamente a política americana. Ele declarou que o petróleo do Golfo Pérsico era vital para os interesses nacionais americanos. O presidente Carter alertou que qualquer tentativa de uma potência hostil de controlar a região do Golfo seria enfrentada militarmente. Esta declaração, conhecida como Doutrina Carter, foi uma resposta direta a duas grandes crises do final da década de 1970. Desde então, os Estados Unidos da América mantêm uma forte presença militar no Golfo Pérsico. Construiu bases, firmou alianças de segurança com a Arábia Saudita e outros estados do Golfo e posicionou navios de guerra para proteger as rotas de transporte de petróleo. A Marinha dos Estados Unidos da América tornou-se guardiã do transporte global de petróleo, garantindo a passagem de petroleiros pelo Estreito de Hormuz e outros pontos vitais para a economia mundial. Isso explica por que, atualmente, dois grupos de porta-aviões americanos, o USS Nimitz e o USS Carl Vinson, estão no Mar da Arábia, proporcionando ao Comando Central mais de 120 caças embarcados no Golfo
A 5ª Frota opera 14 navios de patrulha. E contra a medida de minas permanentemente estacionados na região, além dos 4 USS Canberra, destacados para escolta. Além disso, existem dezenas de aeronaves avançadas como os Raptors F-20 e 2, os caças F-35 Lightning II e os tanques de reabastecimento KC-10 estacionados na região, prontos para responder se o Irã aumentar ainda mais as tensões. Além disso, os aliados americanos também contribuem com recursos militares consideráveis. A fragata Type 23, His Majesty's Ship Lancaster, do Reino Unido, está baseada permanentemente no Bahrein, enquanto a França opera centenas de tropas e jatos Rafale de suas bases no Camp de la Paix e Al-Dhafra. As Forças Marítimas Combinadas, uma aliança de 46 nações como França, Grã-Bretanha, Itália, Japão e Austrália, regularmente enviam destroyers e navios de patrulha na Força-Tarefa Sentinel, encarregada de escoltar petroleiros com segurança por Hormuz. Todo esse imenso esforço militar existe para um propósito: manter o fluxo de petróleo constante dia e noite. Após a doutrina Carter, no final dos anos 1970, a década seguinte favoreceu a América por um curto período. Devido aos esforços em conservação e na busca de novas fontes de petróleo, as importações de petróleo dos Estados Unidos da América diminuíram temporariamente. Os altos preços do petróleo levaram os americanos a usar menos combustível, dirigir carros menores e mais eficientes e baixar seus termostatos. Como resultado, o consumo de petróleo americano permaneceu estável ou caiu ligeiramente no início dos anos 1980. Ao mesmo tempo, os suprimentos de petróleo de fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo aumentaram significativamente. Grandes novos campos de petróleo entraram em produção no North Slope do Alasca e no Mar do Norte, na costa do Reino Unido e da Noruega, e no México. Até 1982, esses desenvolvimentos reduziram a dependência dos Estados Unidos da América em petróleo importado em cerca de 28%, abaixo de quase 50%, no final dos anos 1970. Com o aumento da produção dos países Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o controle da Organização dos Países Exportadores de Petróleo sobre o mercado global de petróleo enfraqueceu significativamente. Até 1986, o excesso de oferta de petróleo no mundo fez os preços caírem drasticamente, ficando abaixo de US$15 por barril, distante dos preços de pânico anteriores. Os baixos preços do petróleo no final dos anos 80 aliviaram os consumidores americanos, mas também geraram complacência. Com a gasolina barata e abundante, o apetite dos Estados Unidos da América por petróleo voltou a crescer. Na próspera economia dos anos 90, veículos grandes e ineficientes em termos de combustível, como SUVs e caminhonetes, se tornaram muito populares. Os americanos compraram muitos desses veículos maiores. E o consumo de petróleo dos Estados Unidos da América cresceu continuamente. Em 1990, os Estados Unidos da América importavam novamente cerca de metade do petróleo consumido, em um momento crítico. Em agosto, outra crise no Oriente Médio expôs os riscos da dependência dos Estados Unidos da América do petróleo estrangeiro. O ditador iraquiano Saddam Hussein invadiu o Kuwait, capturando seus valiosos campos petrolíferos e ameaçando abertamente a Arábia Saudita como próximo alvo. Em resposta, o presidente George Herbert Walker Bush declarou que a agressão do Iraque ameaça economicamente os Estados Unidos, que agora importa metade de seu petróleo. Ele também enfatizou que defender a independência da Arábia Saudita era um interesse vital dos Estados Unidos da América. Para combater essa ameaça, os Estados Unidos da América lideraram uma coalizão internacional na Guerra do Golfo. Conforme a doutrina Carter, os Estados Unidos da América demonstraram disposição em usar força militar para assegurar o abastecimento mundial de petróleo. Durante esse conflito, o governo dos Estados Unidos da América utilizou sua reserva estratégica de petróleo pela primeira vez, liberando cerca de 34 milhões de barris para estabilizar o mercado. Entre 1990 e o início dos anos 2000, a demanda por petróleo dos Estados Unidos da América cresceu constantemente. Em 2005, atingiu um recorde de 28 milhões de barris por dia. Nesse ponto, a América importava cerca de 60% de seu petróleo, a maior dependência já registrada. A maior parte desse petróleo veio de vizinhos como Canadá e México, além de nações da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como Venezuela, Nigéria e Arábia Saudita.
Mas a pura escala dessa dependência se tornou uma grande questão política. Em 2006, o presidente George W. Bush disse que a América era viciada em petróleo e enfatizou a necessidade de reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, especialmente de países instáveis ou hostis. Nessa época, fatores globais voltaram a agitar os mercados petrolíferos. O rápido crescimento econômico na China e na Índia elevou drasticamente a demanda mundial por petróleo, aumentando os preços. Ao mesmo tempo, a produção em regiões petrolíferas mais antigas estava diminuindo ou estagnando. De 2005 a 2008, os preços do petróleo subiram constantemente, atingindo um recorde de $147 por barril no verão de 2008. Os americanos sentiram a dor diretamente quando a gasolina ultrapassou $4 por galão em todo o país. O público e os políticos exigiam soluções. Muitos argumentaram que os Estados Unidos da América poderiam sair da crise, aumentando a produção doméstica de petróleo, tornando "Perfure, baby, perfure" um slogan popular entre os defensores dessa expansão. Porém, antes que os novos planos de perfuração iniciassem, outra catástrofe ocorreu. No fim de 2008, o colapso do sistema financeiro global reduziu drasticamente a demanda por energia. Os preços do petróleo despencaram de um recorde de $147 por barril para menos de $40 no começo de 2009, proporcionando um alívio passageiro aos americanos nos postos de gasolina. Porém, sem que as pessoas notassem, uma grande atualização ocorria discretamente na indústria petrolífera americana. Anos de experimentos tecnológicos finalmente davam resultados, transformando significativamente a energia dos Estados Unidos da América. No Texas e Dakota do Norte, empresas estão usando a combinação de dois métodos antigos, perfuração horizontal e fraturamento hidráulico, conhecido como fracking. A perfuração horizontal começa perfurando verticalmente na terra. Como os poços de petróleo tradicionais, ao atingir certa profundidade, a broca se curva gradualmente e continua lateralmente, através de formações rochosas ricas em petróleo. Isso permite que as empresas alcancem depósitos de petróleo horizontais no subsolo, cobrindo áreas maiores com menos poços. Na fraturação hidráulica, após a perfuração, uma mistura de água, areia e químicos é bombeada para o poço sob alta pressão. Essa pressão intensa cria pequenas rachaduras ou fraturas na rocha subterrânea. Quando a pressão é liberada, as rachaduras são mantidas abertas por grãos de areia, permitindo que o óleo e o gás natural fluam para a superfície. Por volta de 2009, a produção de petróleo dos Estados Unidos da América, que vinha diminuindo desde 1970, de repente começou a subir novamente. E continuou subindo ano após ano. E não parou. 2009 foi o início do boom do xisto, também conhecido como o novo renascimento do petróleo na América. Até 2015, a produção de petróleo dos Estados Unidos da América quase dobrou desde seu ponto mais baixo em 2008, alcançando níveis não vistos há décadas. Até 2018, os Estados Unidos da América haviam superado a Arábia Saudita e a Rússia, tornando-se novamente o maior produtor mundial de petróleo bruto. Essa reviravolta ocorreu pois a tecnologia permitiu que empresas extraíssem petróleo de campos antes considerados esgotados ou inacessíveis. Regiões como a Bacia Permiana, no Texas e Novo México, e a Formação Bakken, na Dakota do Norte, lideraram o caminho, contribuindo com milhões de barris de petróleo por dia. O aumento na produção petrolífera dos Estados Unidos da América impactou significativamente a importação de petróleo do país. Ao longo dos anos 2010, as importações de petróleo caíram drasticamente. As importações de petróleo atingiram seu nível mais baixo desde os anos 1980 e seguem em constante queda. Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, os Estados Unidos da América se tornaram um exportador líquido de petróleo pela primeira vez na história recente, algo impensável 10 anos antes. Ao olhar apenas para o petróleo bruto, a América ainda importou mais do que exportou, mas a diferença diminuiu massivamente. Em 2023, a produção média de petróleo bruto dos Estados Unidos da América era de cerca de 12,9 milhões de barris por dia, próximo a um recorde histórico.
As importações de petróleo bruto foram em média de 6,5 milhões de barris por dia, enquanto as exportações alcançaram cerca de 4,1 milhões de barris. Isso significava que as importações líquidas de petróleo bruto eram de cerca de 2,4 milhões de barris por dia, bem abaixo das décadas anteriores. Em suma, atualmente os Estados Unidos da América produzem a maior parte do petróleo que consomem, com pouca dependência de importações. Mas há uma razão pela qual os Estados Unidos da América não podem parar completamente de importar petróleo. E isso nos leva ao ponto central deste vídeo. Isso se resume a dois fatores críticos: a qualidade do petróleo e os problemas práticos que surgem porque, como se verifica, nem todo petróleo bruto é feito da mesma maneira. E a independência energética não é tão simples quanto apenas perfurar e usá-lo. O petróleo bruto tem muitos graus e variedades, diferenciados principalmente por duas características: densidade e teor de enxofre. Se você investigar, descobrirá que o petróleo bruto é descrito como leve ou pesado, doce ou azedo. O óleo leve é fino, flui facilmente e produz muitos combustíveis de alto valor, como a gasolina quando refinado. O óleo pesado é espesso e viscoso, com mais impurezas. É mais difícil de refinar, mas pode produzir outros produtos, como o diesel, e geralmente é vendido por um preço menor. Os petróleos doces têm baixo teor de enxofre, o que é mais fácil para as refinarias e o meio ambiente, enquanto o petróleo azedo contém mais enxofre e requer processamento extra para removê-lo. O óleo produzido nos Estados Unidos da América, a partir do xisto, é principalmente leve e doce, cuja densidade é medida pelos geólogos usando a gravidade American Petroleum Institute. Quanto maior o número, mais leve é o óleo. O óleo de xisto do Texas e Dakota do Norte tem gravidade American Petroleum Institute muito alta, geralmente acima de 40 ou 45, sendo fino e fácil de refinar. Mas o óleo tradicionalmente importado pelos Estados Unidos da América, de lugares como as areias petrolíferas do Canadá, a faixa de Orinoco da Venezuela ou o Oriente Médio, é geralmente pesado e azedo. Normalmente com uma gravidade American Petroleum Institute abaixo de 30, este óleo importado é essencialmente o oposto do óleo de xisto leve, que vem de campos como a Bacia Permiana. Isso pode não fazer sentido agora, mas ouça. A maior parte das refinarias americanas, especialmente as localizadas na costa do Golfo e no centro-oeste, são projetadas para processar petróleo pesado e azedo. Nos anos 80 e 90, com a produção global de petróleo focando em graus mais pesados, as refinarias dos Estados Unidos da América investiram bilhões em equipamentos especializados, como calafetadores, quebradores e unidades de dessulfurização. Esses são destinados a processar petróleo mais pesado e de menor qualidade em produtos valiosos. Por uma estimativa, quase 70% da capacidade de refino dos Estados Unidos da América é otimizada para graus mais pesados. Essas refinarias também podem processar petróleo leve, mas não são otimizadas para isso. Sua unidade de atualização funciona melhor quando alimentada com petróleo bruto mais espesso e de baixa qualidade, que requer muito processamento. Se você fornecer a elas apenas petróleo ultraleve, essas unidades caras ficam subutilizadas e a refinaria produz mais gasolina do que o mercado pode absorver e menos de outros combustíveis necessários. Quando os campos de xisto dos Estados Unidos da América começaram a produzir muito petróleo leve e doce, isso gerou uma incompatibilidade entre o tipo de petróleo bombeado e o que as refinarias foram projetadas para processar. Os refinadores americanos ainda necessitam de petróleo bruto mais pesado para misturar com o petróleo mais leve, mantendo sua produção equilibrada. Como o petróleo bruto pesado era o mais fácil de importar, especialmente do Canadá, as importações permaneceram necessárias. Na década de 2010, o Canadá se tornou a maior fonte única de petróleo importado para a América. As areias betuminosas canadenses produzem um petróleo bruto muito espesso e pesado. O petróleo é tão espesso que precisa ser misturado com óleos mais leves para fluir pelos oleodutos. Contudo, as refinarias da costa do Golfo dos Estados Unidos da América estão totalmente aptas a processar esse tipo de petróleo cru. Em 2022, 69% das importações de petróleo dos Estados Unidos da América eram de graus pesados, com o Canadá fornecendo cerca de 61% desse total. Nos anos 1920, quase 90% do petróleo importado para os Estados Unidos da América era mais pesado que o óleo de xisto típico produzido domesticamente em locais como o Texas. O petróleo pesado importado e o óleo de xisto doméstico não são diretamente intercambiáveis.
Eles se complementam no refino. Isso ajuda as refinarias a operarem eficientemente, gerando produções de combustível mais balanceadas e melhores lucros, pois o petróleo pesado geralmente é mais barato. Não é sobre precisar de mais petróleo, mas sim de obter o tipo adequado. Além disso, se os Estados Unidos da América tivessem decidido modificar suas refinarias para processar apenas o petróleo leve e doce que agora produz, teriam enfrentado enormes custos e grandes atrasos. Atualizar uma refinaria para lidar com um tipo completamente diferente de petróleo é um esforço caro, de vários bilhões de dólares. E pode levar décadas para ver um retorno sobre tal investimento, se é que isso acontecerá. As refinarias apostariam que os suprimentos de petróleo pesado sumiriam e a produção abundante de xisto se manteria estável por décadas. O petróleo pesado ainda está amplamente disponível, especialmente do Canadá, e como a produção de xisto dos Estados Unidos da América pode ser imprevisível, os refinadores preferem misturar petróleo bruto pesado e leve. Enquanto o petróleo bruto pesado for abundante e acessível, sempre será mais barato e fácil para os Estados Unidos da América continuar importando-o. Agora faz sentido o porquê dos Estados Unidos da América importarem petróleo bruto pesado, não é? Mas então por que ela exporta petróleo ao mesmo tempo? Bem, o boom do xisto criou um problema diferente: excesso de petróleo leve. De 1975 a 2015, a Lei dos Estados Unidos da América proibiu a maioria das exportações de petróleo bruto, uma regra estabelecida durante a crise do petróleo dos anos 70 para proteger o fornecimento doméstico. Mas de 2014 a 2015, o país produziu mais petróleo bruto leve do que as refinarias dos Estados Unidos da América podiam processar eficientemente. Sem exportação, os produtores teriam que reduzir sua produção. Depois de um debate intenso, o Congresso suspendeu a proibição de exportação em dezembro de 2015. Rapidamente, remessas de petróleo bruto leve dos Estados Unidos da América começaram a ser exportadas de portos do Texas para mercados como Europa e Ásia. Atualmente, os Estados Unidos da América importam cerca de 6 milhões de barris diários de petróleo pesado, ao mesmo tempo em que exportam milhões de barris por dia de petróleo de xisto mais leve. E além da simples química do petróleo bruto, há outra razão bem prática para os Estados Unidos da América ainda importarem petróleo: geografia e logística. Às vezes, o petróleo bruto não está no lugar certo na hora certa. A infraestrutura de petróleo da América, oleodutos, terminais, tanques de armazenamento e portos, foi construída há décadas, com base nos fluxos históricos de petróleo. Contudo, o sistema foi desenvolvido para levar petróleo importado dos portos litorâneos ao interior ou para transportar petróleo nacional de campos tradicionais, como os do Alasca ou do oeste do Texas, para outras regiões do país. Mas o boom do xisto mudou esse padrão da noite para o dia, adicionando enormes novos volumes de petróleo de lugares inesperados, como Dakota do Norte e Newfields, no oeste do Texas. E a infraestrutura ferroviária expandiram para acomodar a mudança, mas ainda existem gargalos. Pegue a costa leste dos Estados Unidos da América, por exemplo. Estados como Nova York e Pensilvânia usam muito combustível refinado, mas há relativamente pouca produção de petróleo e capacidade de refino limitada. Eles poderiam obter petróleo ou combustíveis refinados do Texas ou da costa do Golfo, mas os oleodutos da costa do Golfo para o Nordeste, usados principalmente para combustíveis refinados, estão frequentemente cheios. O transporte marítimo de petróleo nos Estados Unidos da América enfrenta outro obstáculo: a Lei Jones. Essa lei exige que a carga doméstica viaje em navios com bandeira dos Estados Unidos da América, que são bem mais caros. Por isso, pode ser mais barato para as refinarias da costa leste importar petróleo por navio-tanque da África Ocidental ou do Oriente Médio, em vez de comprá-lo do Texas ou da costa do Golfo. Da mesma forma, às vezes, é mais econômico importar gasolina ou diesel da Europa do que obtê-lo domesticamente. Esses desafios logísticos e regionais explicam por que certas partes da América ainda dependem parcialmente de importações estrangeiras, apesar do país produzir quase petróleo suficiente domesticamente. E o ponto-chave aqui é que a infraestrutura energética não muda da noite para o dia. Construir novos oleodutos ou reorganizar cadeias de suprimentos pode levar anos em permissões, obras e bilhões de dólares. Usar apenas petróleo dos Estados Unidos da América em todos os lugares exigiria uma reestruturação massiva do sistema. Oleodutos para transportar petróleo da costa oeste para leste
novas configurações de refino em diferentes regiões, etc. Quero dizer, isso é teoricamente possível, mas extremamente lento e muito caro. Outra consideração de infraestrutura é o armazenamento e a capacidade de reserva. Os Estados Unidos da América possuem reservas estratégicas de petróleo para emergências, mas, além disso, as empresas mantêm uma quantidade limitada de óleo armazenado. Se os Estados Unidos da América tentassem interromper totalmente as importações, dependeriam apenas da produção nacional e reservas existentes. Contratempos, como um furacão no Golfo do México que interrompa a produção de petróleo offshore ou danifique refinarias, poderiam levar à escassez em algumas áreas. Então, você vê como a importação de alguns milhões de barris ajuda a manter tudo sob controle. Por exemplo, em 2019, um ataque às instalações de petróleo da Arábia Saudita interrompeu temporariamente boa parte do fornecimento global. Embora os Estados Unidos da América não necessitassem diretamente do petróleo saudita naquele instante, as refinarias americanas recorreram a importações alternativas como precaução quando os preços globais subiram. Da mesma forma, em meados de 2021, um ataque cibernético paralisou o Colonial Pipeline, que transporta combustível refinado da costa do Golfo para a costa leste. Durante a interrupção, as refinarias da costa leste importaram gasolina extra da Europa, até o oleoduto ser restaurado. Os dois eventos mostram como a flexibilidade de importação mantém a estabilidade do sistema em crises imprevistas. Considerando tudo isso, fica evidente por que usar apenas seu próprio óleo não é uma opção viável para os Estados Unidos da América. O óleo é uma mercadoria complexa. Faz parte de uma complexa rede global envolvendo muitos países, empresas e bilhões de dólares em infraestrutura. O sistema energético americano evoluiu para combinar força doméstica com integração global. A partir de 2025, os Estados Unidos da América não precisarão mais depender de petróleo importado, mas optarão por fazê-lo por razões econômicas. A América se beneficia de ter muito petróleo doméstico para segurança e ainda ter acesso a suprimentos globais. Os formuladores de políticas, por ora, buscam preservar esse equilíbrio delicado.